por onde a gente começa essa conversa? O que te faz estudar esse tema, viver este tema e te trazer essa paixão para compartilhar? Bom, primeiro eu diria que é um presente de Deus para o ser humano, mesmo antes da queda, o casamento, a relação homem e mulher. Então, como cristã, eu estudo esse tema para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu gostaria de contextualizar um pouquinho. Eu tive que ministrar uma disciplina, um conteúdo, num curso de formação de professores para a rede pública no ano passado, ano retrasado, e um dos temas era a educação pós-pandemia. E eu fui procurar vários artigos contextualizando o cenário do confinamento social e eu me deparei com um estudo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 5 pesquisadores, um mês após o confinamento decretado pela pandemia da Covid-19, e eles perceberam que no primeiro final de semana de confinamento, no Rio de Janeiro, houve um aumento de 55% da violência doméstica. Ou seja, no primeiro final de semana que a família teve que ficar debaixo do mesmo teto, 55%. No primeiro mês, no Brasil, de modo geral, 37% do aumento da violência doméstica. E daí você pergunta assim, mas espera aí, suponhamos que eu tirei 30 dias de férias para ficar com a minha família. E no primeiro final de semana já há um aumento da violência doméstica. Com 30 dias, há um aumento significativo. Isso é efeito do confinamento? Não. Isso é o tecido familiar que já está esgarçado e que vem à tona num momento de tensão. Né? Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Qual o propósito original, e você falou isso na introdução, qual o propósito original de Deus para essa relação homem e mulher que vem de antes do pecado, através de um sacramento, que o casamento é um sacramento oferecido por Deus para a raça humana, e que depois do pecado também tem propósitos específicos. Né? Então, o meu interesse por esse tema, em primeiro lugar, é para a minha saúde emocional, para a minha vida pessoal, e também porque no convívio, numa comunidade cristã, você interage com pessoas que têm dificuldades e você pode apoiar, você pode ajudar. Então, nós estamos vivendo, na minha perspectiva cristã, num grande conflito cósmico. Exato. E a família está no alvo do inimigo de Deus. Porque ele sabe que enfraquecendo a família, ele enfraquece a igreja, ele enfraquece a sociedade. E ele também enfraquece o indivíduo. Né? São indivíduos que se unem, muitas vezes sem entender direito o propósito. Né? E daí vem uma questão bíblica muito interessante, Darleide. Quando os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, para testá-lo, né? Sobre o divórcio, sobre a possibilidade de repudiar uma mulher, e Jesus respondeu voltando lá para o princípio. Exato. Vocês se lembram, né? Vocês leram que no princípio Deus criou homem e mulher e disse, deixará o homem, seu pai, sua mãe e se unirá. O verbo original no hebraico para unirá é agarrará. Agarrará e se tornarão uma só carne. E depois eles falam, mas Moisés permitiu o divórcio, a carta de divórcio. Jesus falou, por causa da dureza do coração de vocês. Porém, só deve haver divórcio quando houver relações sexuais ilícitas ou quando houver... Né? Quando a gente vê Jesus falando isso e, ao mesmo tempo, a gente vê alguns falando assim, olha, eu estou me divorciando por incompatibilidade. Nós somos incompatíveis. Mas Deus nos fez incompatíveis. Exatamente. E depois do final do século XX, da última década do século XX, com o desenvolvimento da neurociência, né, os estudos a respeito do cérebro humano, mais a gente se encanta em ver um Deus que planejou um relacionamento entre homem e mulher, mas nos criou não só com anatomia diferente, fisiologia diferente, mas com o órgão central do corpo humano funcionando, né, de formato diferente e funcionando de maneira diferente. Ele fez isso com propósito, certamente.
Então, eu digo sempre, Deus nos criou incompatíveis. Nós somos incompatíveis. O casamento é o exercício da compatibilidade. E, obviamente, como já bem citado, nós temos compreensão de que essa incompatibilidade no Éden era uma incompatibilidade. A incompatibilidade que vem fora do Éden é um outro tipo de incompatibilidade que é muito mais exigente agora, porque o desafio precisa ser interposto pela graça de Deus para que haja a reconexão entre um casal que antes, apesar das diferenças, eram feitos um no complemento do outro. Hoje parece haver uma rivalidade, inclusive por conta de ideologias e posturas de confronto e não de aproximação. Exatamente. E é interessante a gente notar que com o estudo do cérebro humano, a gente percebe o tamanho do cérebro da mulher é menor que o cérebro do homem. Mas antes mesmo de falar do cérebro, Darleide, se você vai fazer um exame de sangue, quando você recebe o resultado, lá tem o normal. Para homem, o normal é de tanto a tanto. Para mulher, vamos supor, a quantidade de glóbulos vermelhos é de tanto a tanto. No próprio sangue, há diferença. Exato. A quantidade de água no sangue da mulher é diferente da quantidade de água no sangue do homem. O metabolismo basal da mulher é diferente. Então, cada célula do nosso corpo diz a que sexo nós pertencemos. Então, o corpo em si já fala. Mas o cérebro, além da questão anatômica, de tamanho, de formato, a questão também fisiológica, o funcionamento é diferente, para a mesma atividade. Então, vamos supor, nós vamos ler um livro. Meu esposo vai ler um livro, eu vou ler um livro, o mesmo livro. Se nós estivermos ligados e conectados a um aparelho de ressonância magnética, as áreas do cérebro do meu esposo, que estarão emitindo luz, que estarão funcionando, lendo o mesmo texto, serão diferentes das áreas do meu cérebro. Então, na mulher, apesar de ser um cérebro menor, há concentrações de neurônios em determinadas áreas. E a conexão entre o hemisfério direito e o esquerdo é muito maior. O homem é sempre o esquerdo funcionando, né? A conexão, aquele corpo caloso que liga os dois hemisférios, é mais desenvolvido na mulher porque ela faz mais conexões. Então, para a mesma atividade, o funcionamento do cérebro é diferente. Então, nós desempenhamos funções iguais, porém, o cérebro faz processos diferentes. Deus é magnífico, é maravilhoso. E daí vem a questão, nossa forma de enxergar a realidade também é diferente, exatamente porque o cérebro funciona de forma diferente. E daí vem como ajustar duas pessoas. E vem outras questões, né, Darleide? A questão cultural, Sim. a questão social, que são adaptações que vão além das questões fisiológicas que a gente está comentando, né? Porém, é muito importante a gente olhar essas questões que a ciência nos apresenta também com a nossa cosmovisão bíblico-cristã. Primeiro, se somos criacionistas, eu vou entender que Deus tinha um propósito de nos fazer assim. Exato. Porém, mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós estamos vivendo num meio, num caldo cultural que nos influencia. E daí muitos justificam essas diferenças pela evolução da sociedade. Então, a mulher que dava cria, que vivia na caverna e que tinha que cuidar da cria enquanto o homem saía para caçar, foi desenvolvendo ao longo do tempo a habilidade da fala, porque ela tinha que se relacionar com a cria. Então, numa perspectiva evolucionista, você justifica essas diferenças. Você justifica essas diferenças tanto pela influência cultural, a sociedade patriarcal, enfim, o homem tinha que buscar o alimento e tal. E a gente muitas vezes fica se acomodando de que, de fato, isso é uma construção cultural e social e por isso eu posso romper com ela. Então, é muito sutil você olhar e você ver estas descobertas relativamente recentes da neurociência, né?
para dizer, não, peraí, Deus criou com propósito. Então, ao casar, e o casamento após o pecado tem como propósito aperfeiçoar o nosso caráter. Então, essas diferenças, eu conviver com as diferenças, eu saber lidar com as diferenças, faz com que eu aperfeiçoe o meu caráter. E se eu entro numa relação de casamento pensando nisso, a chance de dar errado fica muito menor, porque eu não vou sem... Eu sei que eu sou incompatível, né? Então, eu sei que eu tenho que trabalhar essas diferenças. Tanto o homem compreendendo o lado da mulher, quanto a mulher compreendendo o lado do homem. Agora, imagina, eu, uma paulistana, nascida na década de 60 do século passado, baby boomer, quando você passou a educar as mulheres para o mundo do trabalho, minha mãe me educou para o mundo do trabalho. Por quê? Porque com a Segunda Guerra, com o término da Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram para a guerra. Morreram, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, morreram. As mulheres tiveram que assumir o trabalho da família, o negócio da família. E surge um novo perfil profissional, que é o perfil feminino de liderança, o perfil feminino de trabalho. Então, os nascidos pós-Segunda Guerra, e principalmente ali, década de 50, 60, as mulheres já foram formatadas para o trabalho. Minha mãe me preparou para o mundo do trabalho. Aí eu sou paulistana, cresço aqui no estado de São Paulo e vou para Manaus e conheço um nortista que o pai dele dizia, mulher não deve trabalhar fora. Mulher jamais deve trabalhar fora. Mulher foi feita para ficar em casa. Então, meu esposo foi criado com essa concepção. Conhece uma professora de São Paulo que tem... Como é que você lida com essas diferenças culturais, né, sociais? Então, quando você entra numa relação de casamento, sem prestar atenção nessas influências, a chance de você dizer assim, somos incompatíveis, não dá mais para continuar, aumenta muito mais. Claro. Então, eu acredito que buscar sempre o propósito original de Deus e entender que Deus nos criou diferentes para que pelas diferenças nós exercitássemos, né, a arte do casamento, né, e ao mesmo tempo aperfeiçoássemos o caráter, é tudo, né? É por isso que eu disse que é preciso haver uma intervenção de Deus nesse processo, porque veja, a sua fala nos vai considerando que há uma possibilidade de nós estarmos, aliás, há uma realidade de nós bebermos numa fonte evolucionista de que vai justificar essas nossas diferenças por conta da evolução e a necessidade de sobrevivência, etc, etc. E ninguém vai negar, a menos que não preste atenção, de que nós somos, sim, em medidas importantes, levados a ler a vida por esse prisma, ainda que nos enxergando e nos identificando como cristãos. Exatamente. Mas há posturas nossas, de cristãos, em nosso meio cristão, que admitem, de alguma maneira, um discurso, ainda que não dê o nome a ele, mas é um discurso que justamente contrapõe o plano e o propósito de Deus. Quantos cristãos, quantos casais cristãos têm se divorciado por essa tal incompatibilidade de gênero? E algumas vezes eu tenho dito, quando chega a mim, eu posso dizer que, assim, tudo bem que haja incompatibilidade. De fato, somos muito diferentes. Imagina a diferença entre você e o seu marido, essa diferença cultural, essa diferença de formação para a vida, de cosmovisão até em relação ao papel de homem e mulher, um que sai, outro que fica. Imagina se não há... Se você bebe nessa fonte evolucionista, essa fonte sem Deus, essa fonte precária, inclusive, para a resolução de problemas com maior profundidade, você vai dizer assim, não, a gente não dá certo, divorcia. Então, em muitos casos, eu digo assim, ei, pensa aqui comigo, se nós somos tão diferentes, existe uma proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é nascer de novo. Então, uma manauara vai nascer de novo para o reino de Deus, a paulistana vai nascer de novo para o reino de Deus, e no reino de Deus a gente se encontra. E o reino de Deus é aqui, é agora. Então, essa ministração do Evangelho, essa compreensão da grandeza com a qual Deus nos criou, porque Ele é grandioso, essa compreensão das nossas diferenças se encontrarem na unidade que há em Cristo Jesus, é por aí que a gente caminha, tá bom?